É isso mesmo. A classe CD quer consumir os produtos que todo mundo consome. Tudo bem. E eu queria também falar de um outro assunto, que é a questão das inovações tecnológicas no ponto de venda. A gente vê aí, você tem totem interativo, você tem o que está acontecendo de novo aí no mundo? Quais são o que está sendo utilizado de mais recente aí em termos de novidades tecnológicas mesmo, atrações de ponto de venda? Falando na parte de tecnologia e telecomunicações, os varejistas têm desenvolvido muitos móveis e mostruários onde permite que o produto esteja ligado 100% do tempo, permite que o consumidor manuseie aquele produto. Então, o sistema de segurança permite que você pegue o celular, toque no celular, faça uma navegação na internet, ou seja, tem uma experiência com aquele produto. Ao mesmo tempo, esse mostruário, esse display, tem um software que controla, ele consegue detectar quantos consumidores pegaram aquele produto na mão naquele dia, quanto tempo aquele produto ficou sendo demonstrado naquele dia, e depois faz um cross disso com a venda, ou seja, aquele celular, o modelo X, foi levantado 100 vezes, mas quantas peças daquele celular foram vendidas naquele dia. Então tem surgido ferramentas que proporcionam que você tenha uma experiência de compra muito mais rica. E ao mesmo tempo fornece informação para o varejista tomar decisão de colocar aquele produto mais na frente da loja e por aí vai. Nos bastidores nós estávamos falando hoje sobre tênis, sobre o processo de escolha de um tênis. Algumas lojas já têm displays de 9 polegadas, quando você levanta o tênis, começa a rodar um filminho sobre aquele tênis, ou uma apresentação de um ortopedista ou de uma maratonista falando sobre aquele produto. Então essas são algumas das tecnologias que a gente tem visto por aí, né, Dani? Exatamente. Quer dizer, na verdade, a questão que a gente abordou no início do programa do e-consumidor aí, a tecnologia também, acaba tendo um cruzamento da história, né? A tecnologia também vem para o ponto de venda real, né? A tecnologia, o ponto de venda virtual acaba migrando para o ponto tecnológica, Gilberto, mas que é bastante interessante ressaltar. Hoje você vai comprar uma máquina de café expresso, você não compra mais essa máquina sem vê-la funcionando. Então é muito comum hoje você ir numa loja e tem pipoca sendo feita, café sendo feito, bolos sendo feito com eletros portáteis, você tem os filmes passando e o vendedor pergunta para você que show você quer assistir ou que filme você quer ver. Então a loja ela vira um ambiente muito vivo. Você pode, ao mesmo tempo que você está comprando uma TV de LCD, você pode comer uma pipoca naquela loja e tomar um cafezinho da sua máquina preferida e ter uma experiência diferenciada. É o que os americanos bem chamam do experience, né? Ou seja, você experienciar no ponto de venda como é que vai ser a tua relação com aquele produto, né? É aproximar para a realidade do consumidor. Então você aproxima o show que ele gosta de assistir, ele já vai imaginar ele vendo naquela TV o show que ele mais gosta na casa dele. Beleza. E o Caetano, como é que está o nosso blog? Como é que está a participação dos nossos internautas? Pois é, eu queria agradecer aqui a participação do Mena Barreto, nosso amigo de Mogi, que sempre acompanha o programa quando pode, né, Mena? Obrigado. O Marcelo Solerrique também está participando. Legal, Marcelo. Agora tem um comentário, uma pergunta do Thiago, de São Paulo, que foge um pouquinho dessa questão de tecnologia, mas eu acredito que possa ser até uma estratégia de marketing. Eu acho que o Gilberto e o Daniel podem ajudar a gente nisso, porque é curioso o que ele está colocando. Ele falou assim: trabalhei em um shopping de São Paulo durante um tempo e neste período conheci alguns proprietários de algumas lojas. Um certo dia fui atrás de um produto X em uma loja na qual conhecia o proprietário e como eu conhecia, ele confessou para mim que tinha o produto que eu procurava em estoque, mas que estava sendo instruído pelo fabricante a esperar um tempo determinado para expor esse produto. Vocês sabem se essa estratégia realmente acontece, de segurar um produto para estimular talvez uma busca mais agressiva do consumidor? E aí depois o Thiago colocou que esse produto é o Nike Shox. Na época que foi lançado, ele procurou em algumas lojas e em todas as lojas faltava, só que esse proprietário confessou para ele que ele estava sendo instruído a esperar um pouco para colocar mais adiante. Vocês sabem disso? Acontece? O pessoal segura o produto em estoque? Essa situação pode acontecer em algumas circunstâncias. Do tipo lançamento de produtos, às vezes a indústria ela segura isso para ter ou uma campanha de mídia, fazer uma coisa sincronizada, então pode acontecer esse aspecto. E aí vem o aspecto briga indústria e fabricante de posicionamento de preço. Então as negociações acontecem. Então o produto está fora da faixa de preço, a indústria não concorda, porque ela também quer posicionar o seu produto, nesse caso, um pouco mais premium. Então se o varejista tem a possibilidade e a margem de vender mais barato, às vezes a indústria entra em choque para não deixar isso aí acontecer. Legal.
Ok, então nós temos agora que encerrar essa primeira etapa do nosso programa aqui. E como sempre a gente vai encerrar com o Urban News, que sempre destaca aí algumas notícias que são ligadas ao tema do programa. A primeira notícia, inclusive, fala exatamente dessa questão que a gente comentou aqui, que é o ponto de venda migrando cada vez mais para o ambiente virtual. Então a primeira notícia diz o seguinte: a DM9DDB, que é uma agência de propaganda, coloca o ponto frio no iPhone. Os usuários do iPhone da Apple ganharão mais uma opção de lojas e dicas de varejo. A DM9DDB criou um aplicativo para a rede varejista Ponto Frio que faz parte do grupo Pão de Açúcar. Por meio de um download que pode ser feito diretamente na Apple Store, os usuários do iPhone poderão obter informações sobre a loja do Ponto Frio mais próxima e ainda obter descontos nas eventuais compras que forem feitas no local. Por meio do aplicativo também é possível realizar compras virtualmente. Então, a gente vê aí nessa notícia que é interessante, quer dizer, ele pode realizar compra via o iPhone, mas também indica a loja real para que ele vá lá e, como ele acessou via iPhone, ele vai ganhar algum desconto específico para isso. A segunda notícia fala daquilo que eu já comentei aqui durante o programa, que a ABA, que é a Associação Brasileira dos Anunciantes, e a ABAP, que é a das agências de propaganda, anunciam uma inédita campanha conjunta em prol da propaganda. Depois da atividade ter sido tão vilanizada nos últimos tempos, e demonizada foi o termo empregado pelas entidades, o período de vacas gordas que se vislumbra para a indústria de comunicação e para a economia nacional nesse ano de 2010 mostra-se propício para o setor agir proativamente. Para os anunciantes faz todo sentido. Hoje a concorrência é ainda mais acirrada, com produtos e serviços cada vez mais semelhantes, tanto em qualidade quanto em preço, praticamente afogando os consumidores no mar de opções. Na hora da compra, posicionamento e marcas, segundo eles, são os únicos diferenciais possíveis para conquistar um cliente que se mostra menos fiel a marcas e muito mais propenso a valorizar o que sua rede de relacionamentos lhe recomenda. Como se não bastasse, ainda o crescimento das marcas próprias no grande varejo, que já se configuram como uma ameaça real aos players tradicionais. Então, por isso, eles acham que nunca foi tão importante fazer com que o anunciante entenda que é importante fixar o branding, né, que é fixar a marca e criar um maior valor para essa mesma marca. Bom, nós voltamos em instantes com a segunda etapa do nosso programa. Até daqui a pouquinho. Com a segunda e última etapa do nosso programa Urban View, que hoje está entrevistando o Gilberto Lopes e o Daniel Lombardo, que são diretores da 4 Marketing de Resultados, que é uma agência especializada em desenvolver ações, implementar ações de trade marketing. Nós vamos chamar agora, como sempre, a gente inicia essa segunda etapa do programa com o nosso quadro Urban Flash. O Urban Flash de hoje vai falar sobre uma novidade, uma coisa que está começando e que está sendo possibilitada devido justamente àquela questão que a gente estava conversando aqui no primeiro bloco, que é o uso mais intensivo da tecnologia. O BI, né, do Business Intelligence no Trade Marketing. É um tema que promete, eu acho que traz informações. Eu vou pedir para colocar o segundo quadro, Henrique, que eu acho que já mostra aí um pouquinho do que é possível com o uso do BI. Né? Não sei se vocês estão vendo aí, mas é análise estatística de dados e informações colhidas no ponto de venda. Então, são números de estoque, número de vendas, informações de market share, que é participação de mercado, ações da concorrência, posicionamento de preço, formas de pagamento, análise de resultados, análise de retorno de investimento, que é o famoso ROI. Então, eu vou pedir para os nossos convidados aqui explicarem um pouquinho como é que funciona isso, e a gente tem uns exemplos que a gente pode voltar daqui a pouquinho e quando vocês acharem interessante mostrar, me avisem que a gente chama aqui para o Henrique coloca no ar. Maravilha, Gilberto. Por trás dessa interface que o consumidor enxerga do promotor e do varejo, nós temos um trabalho de analisar o que está acontecendo naquela loja. Então, por que o consumidor está comprando mais em 3 vezes sem juros e menos em 10 vezes com juros? Por que ele está comprando mais determinado produto com mais polegadas do que uma TV com menos polegadas? Que ação que algum concorrente nosso está realizando que está fazendo com que a nossa venda caia? Então, tem toda uma inteligência de mercado para entender o cenário daquela loja, o comportamento dos consumidores daquela loja, e com isso nós geramos ações para os nossos clientes fazerem marketing de guerrilha, tomarem melhores espaços, melhores posições, oferecerem pacotes de preços ou pacotes, por exemplo, uma TV, comprou uma TV, ganhou um DVD ou ganhou um Blu-ray,
para trazer esse consumidor para a marca que a gente representa. A